1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Hoje é uma noite poderosa. Aleluia. Quem achou, diga amém. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este é o Novo Testamento, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso em memória de mim, que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos nessa noite. Somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor Deus, que foi liberado sobre nós, pela sua graça, que é a força capacitadora para nós obedecermos. A sua graça, Senhor, também é, Senhor Deus, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas tu teve, Senhor Deus, ó Pai, misericórdia. A tua palavra vai dizer que tu amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu unigênito Filho, para morrer na cruz por nós e nos salvarmos. Senhor, nessa noite é uma noite de comunhão, é uma noite de mesa, é uma noite de pão e é uma noite de vinho. É uma noite de coinonia. É uma noite de celebrarmos, Senhor Deus, ó Pai, a tua morte até que tu venhas. É uma noite, Senhor Deus, ó Pai, de sabermos que a cruz, ela foi a chave para abrir a porta do lado de dentro, para nós entrarmos e sermos salvos, Pai. Por isso, nessa noite, eu quero declarar sobre a mente e sobre a consciência de cada um que aqui está. Deus, que cada mente traga cativa à sala do trono. Dá-nos uma consciência, Senhor Deus, ó Pai, do que é se assentar à mesa, do que é, Senhor Deus, ó Pai, a Santa Ceia. Dá-nos a consciência, Senhor Deus, ó Pai, desse ato, ó Deus, que nós vamos participar daqui a pouco. Hoje é uma noite de assentarmos à mesa. Hoje é uma noite de unidade. Hoje é uma noite de comunhão. Hoje é uma noite, Senhor Deus, ó Pai, de perdão. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite, Senhor Deus, ó Pai, de cura espiritual. Mas também é uma noite de cura física. Porque os elementos que aqui estão, o pão e o vinho, ó Pai, ó Deus, após ser orados, eles não são elementos comuns, Senhor Deus, ó Pai. Eles são elementos que farão bem ao nosso corpo espiritual e ao nosso corpo físico. Por isso eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, que essa é uma noite poderosa.
Essa é uma noite, Senhor Deus, ó Pai, que deveríamos estar jubilando, ó Deus, ó Pai, o nosso coração alegre. E é por isso que nessa hora eu quero quebrar, Senhor Deus, toda apatia. Eu quero quebrar, Senhor Deus, ó Pai, todo o silêncio ensurdecedor, porque a sua voz será, Senhor Deus, ó Pai, liberada sobre este lugar. Ó Deus, a sua voz, Senhor Deus, ó Pai, entrará, ó Deus, ó Pai, pelos atos. A tua voz, Senhor Deus, ó Pai, fará um eco, um som aqui dentro, ó Pai, quebrando o jugo do pecado, quebrando o jugo da mentira, quebrando o jugo da escravidão, quebrando o jugo da culpa, quebrando o jugo, Senhor Deus, ó Pai, da falta de perdão. Essa é uma noite poderosa, ó Pai, onde iremos assentarmos à sua mesa. Ó Espírito Santo, nessa hora eu quero declarar, ó Espírito Santo, eu quero declarar que nessa noite não haverá impedimento para sentarmos à sua mesa. Oh Senhor, nessa hora eu quero declarar, oh Pai, eu quero dizer, Senhor Deus, ó Pai, na autoridade do Teu nome, que tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que veio para trazer, Senhor Deus, sobre nós acusação, caia por terra nessa noite, porque essa é a noite de liberarmos perdão, essa é a noite de sermos perdoados também, essa é a noite, Senhor Pai, de deixarmos a nossa bagagem, ó Deus, e tomarmos a nossa cruz, e assentarmos à mesa, Senhor Deus, ó Pai, porque a mesa, Senhor, é o lugar de onde nós nunca deveríamos sairmos. Quebramos o espírito de Judas, o espírito do traidor, aquele que se assentou à mesa, comeu o pão, e por 30 moedas, vendeu o Cristo, o Salvador. Mas essa noite queremos declarar, nós estamos prontos para sentarmos à mesa e ceiarmos contigo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Você pode ser melhor. Estou sentindo vocês um pouco apáticos hoje. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor aqui o meu lado esquerdo aqui. Só o meu lado esquerdo, vamos lá. Tá apatia pura aqui. Aplauda aqui o lado direito. O lado direito tá melhor, hein? Glória a Deus. O lado esquerdo, vamos lá. Dê um brado de júbilo aí. Meu lado direito, dê um brado de júbilo aí. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Hoje é uma noite poderosa, é uma noite de Santa Ceia. E hoje nós vamos entender um pouco mais o que nós vamos fazer aqui hoje. Tem muita gente se sentando à mesa, participando do corpo e do sangue, sem saber o que está fazendo. O que precisamos entender desde o início, que a Santa Ceia, esse culto, não é uma simbologia vazia, mas é um lugar onde é um dia em que nós nos assentamos à mesa. A ceia não é uma rotina, em um momento que nós entramos na casa do Senhor, por conta de todo o último domingo do mês, nós assentamos à mesa. Mas é um momento que pode definir o nosso destino espiritual. Então diga comigo, a ceia não é uma rotina. É um momento que pode definir o meu destino espiritual. A mesa é o altar onde celebramos o pacto. E tudo aquilo que foi conquistado através desse pacto. A mesa é o altar onde celebramos o pacto. E aqueles que não têm pacto não conseguem se sentar à mesa. Essa é uma noite de você se sentar à mesa, porque você tem um pacto para celebrar. Você tem uma aliança para ser celebrada.
Você precisa celebrar tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Você precisa celebrar, porque outrora você estava preso no pecado, mas a cruz te libertou. Muitas pessoas participam sem entender que se trata do sagrado. Misturam o sagrado com o comum. Estão presentes muitas das vezes só fisicamente, mas ausente espiritualmente. Hoje é uma noite para você estar presente espiritualmente, porque a ceia não é algo apenas físico, é algo espiritual. A ceia é uma ordenança que pode definir o seu destino, como eu já falei aqui. E nós precisamos entender que a ceia não é um ritual, é uma ordenança, não é uma simbologia vazia, mas uma memória viva. E muitas das vezes entramos só corpo presente, mas Judas também entrou e se assentou à mesa só corpo presente. Ele se assentou à mesa e ele só tinha o corpo dele presente. Porque o seu espírito, a sua vida espiritual, já estava comprometida. E muitas das vezes nós assentamos à mesa, chegamos num lugar como esse e tratamos um culto como esse como se fosse comum. Mas Deus, nesse tempo, Ele quer restaurar o momento de mesa. Ele quer restaurar o momento de comunhão. Ele quer restaurar o momento em que assentamos à mesa. E a mesa é o lugar onde celebramos o pacto. E tem muita gente que não senta na mesa. E se não senta na mesa, não tem pacto. E se não tem pacto, não pode celebrá-lo. Judas se sentou à mesa. Mas quando Jesus partiu o pão, e que Jesus deu os discípulos, ele disse: vai lá, Judas, faz logo o que você tem que fazer. E Judas se levantou e foi fazer o que ele tinha que fazer. E ele não participou do cálice. Deixa eu te falar algo. Se você vê aqui só corpo presente, vá lá e faz o que você tem que fazer. Vou repetir. Se você está aqui só corpo presente, vá lá e faz o que você tem que fazer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: se você está aqui só corpo presente, vá lá e faz logo o que você tem que fazer. E Judas saiu dali e foi fazer o que ele tinha que fazer. Porque só fica na mesa quem tem um pacto para celebrar. Só fica assentado na mesa quem tem um pacto para celebrar. Ele, diga comigo, Judas comeu apenas o pão. Pão significa corpo. Corpo significa entrega. Ele só participou da entrega. Mas ele não participou do sangue. O sangue significa derramamento. O sangue significa nova aliança. Quando você se assenta na mesa, que você não tem pacto, você não participa do sangue. Judas não participou do sangue porque ele não tinha pacto. Ele não tinha pacto com Deus.
Tem muita gente assentada na mesa, mas comendo apenas o pão, vivendo só da entrega. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pare de viver da entrega. Pare de viver da entrega. Você precisa viver do sangue, do derramamento. O sangue que foi expiado, que foi derramado para nos remir e nos reconciliar. Quando ele não participa do cálice, automaticamente ele estava abrindo mão da remissão e da reconciliação. Tem muita gente abrindo mão da remissão e da reconciliação, porque só entra num momento como esse, como o corpo presente. Você está aqui nessa noite? A ceia, ela aponta para a cruz. A cruz revela o preço. E o preço exige resposta. Vou repetir. A ceia aponta para a cruz. Hoje é uma noite que você está aqui e a mesa está apontando para a cruz. Olha o sacrifício. Olha o sangue que foi derramado. Olha o preço que foi pago. A ceia aponta para a cruz revela o preço. Existe um preço que foi pago por mim e por você. Mas o problema é que nós não valorizamos esse preço. Por isso tratamos a ceia como um ritual vazio. E a ceia não é o ritual vazio. A ceia é o memorial. Você não veio para um ritual vazio. Você veio para um memorial. Para lembrá-lo dele até que ele venha. Tem muita gente tratando a Santa Ceia como um mero ritual vazio. É por isso que a igreja está doente. Você está aqui? A ceia aponta para a cruz. Hoje você tem que olhar para a cruz. Hoje você tem que olhar para o sacrifício. Hoje você tem que olhar para o sangue que foi derramado. Hoje você precisa olhar para a coroa de espinho. Hoje você precisa olhar para as chicotadas. Hoje você precisa olhar para aquele momento da Via Cruz, que ele carregava aquela cruz pesada e sendo chicoteado. Hoje você precisa lembrar disso. A ceia não é um momento em que você pega um pãozinho e um suco ou um vinho e toma como se fosse algo normal. A ceia, ela é muito mais do que isso. A cruz revela o preço. E quando você olha para a cruz, você sabe o quanto você custou. Olhe para a pessoa que está... Estou vendo muita inquietação aqui. Eu vou pedir ao porteiro para não deixar ninguém sair mais, as crianças principalmente. Quando você olha para a cruz, você consegue ter uma dimensão do preço que você custou. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você sabe o preço que você custou? Porque a cruz revela o preço. O preço exige resposta. Você não pode celebrar a cruz e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Você não pode celebrar a cruz e viver como se nada tivesse acontecido. Tem muita gente celebrando a cruz e vivendo como se nada tivesse acontecido, ou seja, vivendo no engano, vivendo na mentira, vivendo um evangelho frio, um evangelho morno, um evangelho superficial, um evangelho sem entrega, um evangelho sem pão, um evangelho sem vinho, um evangelho sem sangue, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem entrega. Continua vivendo da mesma forma, como se não houvesse tido um preço. Houve-se um preço. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você custou caro. Não, diga, não, melhor, diga: eu custei caro. Diga mais uma vez: eu custei caro. O problema é que num dia como esse, sentamos à mesa e participamos sem um pingo de discernimento do que nós estamos fazendo, do que é a cruz, do que é o sacrifício e aonde nós estamos assentados na mesa. A pergunta é: qual é o seu lugar na mesa? Você tem assumido o seu lugar na mesa? Você tem assumido o seu lugar na mesa ou você tem alguma coisa para fazer? Então, se você tem alguma coisa para fazer, eu vou repetir as palavras de Jesus. Vai lá, Judas.
vai logo fazer o que você tem que fazer. Porque talvez você está sentado na mesa aqui e você marcou um encontro depois. Talvez você está sentado na mesa aqui, mas você está doido para sair daqui para falar mal de alguém, para falar mal do culto, falar mal da celebração. Vai lá, fazer logo o que você precisa fazer. Talvez você está sentado aqui e dentro de você dizendo: eu não suporto essa irmã, eu não suporto esse irmão, eu não suporto estar neste lugar, a hora não passa. Vai lá fazer logo o que você tem que fazer. Você está aqui nessa noite? Existem alguns perigos que corremos quando não participamos com discernimento. Tem muita gente que participa indignamente. E participar indignamente não se trata de ser imperfeito, porque todos nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, nós somos imperfeitos. E aqui não está se julgando o mérito pelo fato de você ser imperfeito, mas está se falando de quê, apóstolo? Da falta de consciência. Imperfeito todos nós somos, mas precisamos ter uma consciência do preço que foi pago por mim e por você. Nós precisamos ter uma consciência do que aconteceu na cruz. Nós precisamos ter uma consciência do sacrifício de Jesus. E participar indignamente é participar com falta de consciência. Tem muita gente que não tem consciência. A falta de consciência está levando a igreja a estar doente, a estar apática, a estar fria, a fazer dos cultos meros rituais, a fazer da Santa Ceia um mero simbolismo. Só que eu quero dizer para você: ei, a sua consciência precisa parar de estar cauterizada. Essa palavra veio quebrar essa cauterização que está na sua consciência. Um outro perigo de assentarmos à mesa sem discernir a ceia é a falta de arrependimento. Pessoas que não se arrependem, pessoas que não refazem o caminho, não conseguem refazer o caminho. Ah, deixa para lá, já foi. Deixa para lá, agora já pequei mesmo. A vida que se segue. Vida que se segue para onde? Para onde você está caminhando? Você está caminhando em direção ao pacto? Ou você está caminhando em direção à destruição? Não é vida que se segue. Nós precisamos todos os dias nos arrependermos. Acordamos pela manhã, nos arrependemos, com o nosso coração arrependidos, com o nosso coração arrependidos, quebrantados e contritos, e vamos dormir arrependidos. Para quê? Para que durante o período do sono, o nosso arrependimento venha ecoar no mundo espiritual. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, existe uma palavra de ordem neste lugar: arrependimento. Arrependimento. Não dá para sentar na mesa sem arrependimento. Diga comigo, não está se tratando de imperfeição, nem de ser perfeito. Está se tratando de falta de consciência e arrependimento. Não existe arrependimento. Você está lá fora, faz tudo o que precisa fazer, e se assenta na mesa como se estivesse lanchando. A mesa não é um lanche. A mesa é um memorial. Por isso que a palavra vai dizer que aqueles que participam indignamente não têm parte comigo. Ou melhor, participam para sua própria condenação. Diga comigo, aqueles que participam indignamente participam para sua própria condenação. Aqueles que participam indignamente, aqueles que participam com falta de consciência, com falta de arrependimento. Outro perigo: tratar o sagrado como se fosse comum. E esse é um dos maiores
perigo que eu vejo. É o maior perigo que eu vejo. Tratar o que é sagrado como se fosse comum. Olha para a mesa, é só uma simbologia, é um ritual. Não dão importância. O dia de ceia não vem. Ah, dia de Santa Ceia não vou. Eu tomo depois. Depois a pastora Magali, a pastora Elane, a pastora Bárbara, ou a evangelista Remilda, ou alguns dos diáconos, leva a ceia para mim. Eu tomo depois. Aí depois eu tomo, hoje eu não vou não, hoje é ceia, não vou não. Tratando o sagrado como se fosse comum. Eu estou com raiva dela, mas não vou nem pedir perdão. Não precisa não, vou tomar minha ceia aqui, ela no canto dela, eu no canto do meu canto. Está tomando para sua própria condenação. Você está participando indignamente. Você está participando indignamente. Você não é digno de se assentar à mesa. Vai logo fazer o que você tem que fazer. Isso aqui é forte que eu vou falar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala: o problema não é participar sendo falho. Diga mais forte comigo. O problema não é participar sendo falho. É participar sem reconhecer a própria falha. O problema não é você participar sendo falho. O problema é você participar sem reconhecer a sua própria falha, o seu próprio erro. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas sentou à mesa como se estivesse tudo bem. Judas se assentou à mesa como se estivesse tudo bem. Ele só tinha traído Jesus. Ele só tinha vendido Jesus. Pouco, né? Pouca coisa. Pouca coisa. O que tu fez, Judas? Só vendi o mestre só. Só vendi Jesus. Só traí ele. Tem a gente sentando à mesa dessa forma, traindo Jesus. E quando eu falo de trair Jesus, eu falo de traição quando você não olha para a cruz, quando você não vive arrependimento, quando você vive falta de consciência e quando você faz do sagrado algo comum. É o mesmo posicionamento de Judas. É o mesmo posicionamento de Judas. Eu não estou preocupado. O que é a ceia? O que é o último domingo do mês para nós? É apenas um ritual, é apenas um rito vazio. Mas eu quero dizer para você nessa noite: ei, acorda, porque você precisa entender o que você faz todo esse último domingo. O problema não é participar sendo falho, é participar sem reconhecer a própria falha. Tem muita gente que não está reconhecendo a sua própria falha. Você precisa olhar e reconhecer a sua própria falha. Aí a palavra vai dizer: examine o homem a si mesmo. Diga comigo: examine o homem a si mesmo. Sou eu que tenho que te examinar? É esse irmão que está ao seu lado que tem que te examinar? João Rui Palharim vai falar algo tremendo nesse momento. Ele vai dizer que nesse momento em que nós vamos, antes de se assentarmos à mesa para participar do corpo e do sangue, quando chega nesse momento de examinar o homem a si mesmo, o homem se torna réu. E ele precisa olhar e examinar cada falha. E diante do justo juiz, e falar: eu errei, eu pequei, eu falei, eu não me perdoei. E naquele exato momento que você está aí, se autoexaminando, o justo juiz, ele vai te conceder o perdão, e você vai se assentar à mesa como filho, você vai se assentar à mesa em comunhão. É o momento de nós nos tornarmos réus. Existem algumas perguntas nesse momento que nós precisamos nos fazermos. A primeira é: como está a minha vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? É o momento de você se tornar réu. Como está a sua vida com Deus?
Se a sua vida não está bem com Deus, se não existe comunhão, se você não está sentado à mesa, como você vai participar e celebrar o pacto? Não tem como. Mas é o momento de você se autoexaminar. E se você se autoexamina, o justo juiz está aqui para dizer para você: vai e não peques mais. Existe perdão quando há arrependimento. Existe perdão quando reconhecemos as nossas falhas e os nossos erros. Existe perdão quando temos uma consciência de pecado. Você está aqui nessa noite? A segunda pergunta que devemos fazer para nós mesmos: existe pecado não confessado? O que mais nós vemos são pecados não confessados. Ninguém sabe do meu pecado, eu não preciso confessar. Oi, ninguém sabe do seu pecado? Oi, ninguém sabe do seu pecado? A Bíblia vai dizer que existe uma tão grande nuvem de testemunha. Quando eu falo de tão grande nuvem de testemunha, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do mundo espiritual. Anjos, potestades, principados, dominadores, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Oi, ninguém sabe do meu... Quem falou para você que não sabe? O inferno está dizendo: ei, bonitão, bonitona, como diz a profeta Michele, pomposa, pomposo. Tem uma tão grande nuvem de testemunha te olhando. E olhando e dizendo, e indo ao tribunal do céu falar: ó, mais um mês, hein? Está participando indignamente. Não existe consciência nenhuma de pecado. Então, a hora de você fazer essa pergunta: existe pecado não confessado? É hora de você confessar o teu pecado, é agora. É antes de você pegar o cálicezinho aí e abrir, comer o pão. É agora. E você precisa gritar isso para o mundo ouvir? Não. Você precisa fazer isso entre você e o Espírito Santo. Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o meu irmão. Eu falei mal da minha liderança. Eu falei mal do meu irmão. Essa semana eu tive vontade de fazer tantas coisas erradas. Eu fiz algumas coisas erradas. Mas eu estou aqui confessando o meu pecado diante dessa tão grande nuvem de testemunha que me rodeia. Aí não haverá acusação. Porque essa tão grande nuvem de testemunha que eu falei vai ter que se calar diante do tribunal dos céus, porque você é um pecador arrependido. Você não está se sentando à mesa e dizendo: ninguém sabe. Mas você está falando para aquele que tem ciência de todas as coisas. Você está dizendo para o mundo espiritual: ei, eu estou agora pronto para sentar à mesa, porque o meu pecado foi confessado. Diga comigo: pecado confessado é pecado perdoado. Diga comigo: pecado confessado é pecado perdoado. Você está aqui? Outra pergunta que você precisa fazer: eu estou vivendo um alinhamento ou um distanciamento? Vou repetir, essa é a pergunta. Eu estou vivendo um alinhamento ou um distanciamento? Porque se você está vivendo um distanciamento, você vai sentar à mesa indignamente. Você precisa viver um alinhamento. Você precisa estar alinhado. Eu e você precisamos estarmos alinhados. E não um distanciamento. Não. Existe algo muito poderoso, mas muito perigoso. Que é poderoso porque quando você diz assim, ó, perdão liberado, acesso negado.
Não está errado. Aquele que te feriu não precisa ter acesso na sua vida, mas precisa ter o perdão liberado. Mas você precisa estar alinhado com ele no corpo. Você não pode trabalhar contra ele. Você não pode querer o mal dele. Você pode não dar o acesso para ele, mas você precisa ter um alinhamento com ele. Porque se você está vivendo um distanciamento, como você vai viver um alinhamento? E quando eu falo de distanciamento aqui, eu não estou falando de acesso. Eu estou falando de propósito. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu estou falando de propósito. Você precisa estar no mesmo propósito. Aleluia. Esse é o momento da igreja parar. Fazer um minuto de silêncio. E orar, Senhor. Senhor, eu preciso saber nesse exato momento como está a minha vida contigo. Eu preciso saber se eu já confessei os meus pecados. Eu preciso saber se eu estou vivendo um alinhamento ou um distanciamento. Eu preciso saber se eu estou vivendo em unidade ou em falsidade. Porque tem muita gente que não está vivendo em unidade, está vivendo em falsidade. Você está com a faca aqui atrás, ó. Te amo, minha flor, minha linda. Se virar as costas, eu apunhalo. Te amo, meu pastor Márcio. Se virar as costas, eu te apunhalo. Você está vivendo unidade ou falsidade? Você está vivendo um alinhamento ou um distanciamento? É simples identificar, nós que somos líderes, nós temos essa facilidade de identificar alguém que está prestes a trair. Quando ela diz que está alinhada e está afastada. Diz que está alinhada, mas está vivendo um distanciamento. É um momento em que você precisa, nós precisamos de um minuto. Eu vou te dar um minuto aí para tu fechar os teus olhos e fazer essas perguntas para você mesmo. Para você não, para o mundo espiritual, para Deus. Para você, melhor dizendo. Como está a minha vida com Deus? Existem pecados que eu ainda não confessei? Eu estou vivendo um alinhamento ou um distanciamento? Eu estou vivendo a unidade ou a falsidade? Feche seus olhos aí. Examine o homem a si mesmo. Agora é você e você. Não se preocupa com o teu irmão aí não. Agora é entre você e Deus. Entre você e o Espírito Santo. Faça uma oração aí. Refaça o teu caminho. Refaça o seu caminho nessa hora. A ceia não é um momento de fingimento, não é um lugar de fingimento, é um lugar de alinhamento. Então não é momento de você fingir, é momento de você se alinhar. Não é um lugar de fingimento, é um lugar de alinhamento. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou.
Mas se quiser me achar, olhe para onde? olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Vamos lá, só esse pedaço pra gente dar uma segurada, depois nós vamos. Mas se quiser me achar. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Aleluia. Primeiro nível do corpo de Cristo. Primeiro nível do corpo de Jesus. Eu disse que corpo significava o quê? O que corpo significa? Entrega. Primeiro nível de entrega, sacrifício. A igreja é o quê? A igreja é o corpo. Primeiro nível de entrega, sacrifício. Primeiro nível que nós como corpo de Cristo precisa alcançar é o sacrifício. E sacrifício implica em renúncia. Renúncia implica em sacrifício. O primeiro nível como corpo é sacrifício. Sacrifício gerador. Sofra o homem, mas não sofra a obra. Sofra o homem, mas não sofra a obra. Sofra você. Se tiver que te pedir perdão 10 vezes, peça. Você pode sentir dor, porque Ele sentiu dor. Olhe para a cruz. A Santa Ceia aponta para a cruz, a mesa aponta para a cruz. E cruz é lugar de sacrifício, cruz é lugar de dor, cruz é lugar de entrega. Essa é a noite para você entregar o seu corpo vivo como sacrifício de louvor e adoração. Essa é a noite para que eu entregue meu corpo vivo como sacrifício de louvor e adoração. Essa não é uma noite de apatia. Essa é a noite de você ficar aí como se estivesse pensando na morte da bezerra. Essa é a noite de você entrar e falar: eu vim aqui celebrar o meu pacto. A mesa é a ceia, é o altar que nós celebramos o pacto e as conquistas da cruz. Segundo nível do corpo. O primeiro, sacrifício, dor, entrega. Diga comigo, o primeiro nível. Diga mais forte, primeiro nível. Sacrifício, dor,
e entrega. Segundo nível do corpo de Cristo, relacionamento. 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 O corpo precisa viver um relacionamento. Nós, como membros do corpo, precisamos vivermos um relacionamento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu te amo. Diga para ela: meu irmão, eu te amo. Você pode dizer isso aí. Olha aí: meu irmão, eu te amo. Eu estou alinhado contigo. Eu quero ter um relacionamento espiritual com você. Não, você pode ser mais feliz. Diga para essa pessoa: eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu te amo. Relacionamento. Relacionamento implica em amar. Ei, implica em amar. Muitas das vezes eu vou fazer você ficar chateado, mas você vai sentir dor por minha causa, mas você vai me amar. É relacionamento. Ei, é relacionamento. O Senhor está chamando a igreja para um relacionamento. Nós somos membros do mesmo corpo. Eu não posso passar pelo Alex Lins e fingir que eu não conheço, ou se eu falar com ele só de vez em quando, como se ele fosse um estranho. Não, ele é alguém que eu amo. Ele é alguém que está inserido no mesmo corpo. Ele é alguém que o sacrifício foi por ele, mas também foi por mim. Ele é alguém que está inserido. Ele é alguém que vai morar comigo nos céus, assim eu espero. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você: relacionamento. No segundo nível, perdão. Diga comigo: relacionamento. Perdão. Eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso liberar perdão nessa noite. Eu preciso liberar o meu pai, a minha mãe, o meu marido, os meus filhos. Eu preciso liberar. Eu sinto uma presença poderosa aqui, meu irmão. Eu sinto uma presença poderosa aqui. Eu sinto uma presença poderosa aqui. Ei, o inimigo não vai te achar mais no teu passado, não. O teu passado, o inimigo não vai te achar mais. O teu passado de alguém que não perdoava. O teu passado de alguém que não tinha relacionamento. O teu passado de alguém que não tinha um sacrifício. Que vivia uma vida sem sacrifício, um evangelho raso. Um evangelho superficial. Acabou. Terceira coisa do segundo nível: unidade. 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 Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós somos um. Diga: só um. Só um. Diga: só um. Unidade. Unidade. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo, meu irmão. Você é um comigo em Cristo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: não dá. Diga comigo: não dá para estar bem com Deus, estar mal com pessoas. Não dá, Elaine, para estar bem com Deus e estar mal com pessoas. Se você está bem com Deus e mal com pessoas, você está mal com Deus. Você não entendeu a cruz, você não entendeu o sacrifício, você não entendeu os níveis. Tem gente que diz: eu estou bem com Deus, isso que importa. Você faz parte do corpo. Você precisa ter unidade. Você precisa ter relacionamento. Ei, você precisa ter unidade. Você precisa ter relacionamento. Você precisa liberar perdão. Ei, quebra esse paradigma. Não basta estar bem com Deus e mal com pessoas. Eu preciso estar bem com Deus, mas eu preciso estar bem com a Marcela. Eu preciso estar bem com a Remilda. Eu preciso estar bem com a Irmandora. Eu preciso estar bem com o evangelista Márcio. Eu preciso estar bem com a Silane, mesmo que ela me faça raiva de vez em quando. Mentira, Silane. Tá com saudade de você. Relacionamento, irmãos. Nós fazemos parte do mesmo corpo.
Aleluia. Você precisa liberar perdão para esse irmão. Libera o perdão para ele aí, ó. Oh, libera perdão, mas ele não me fez nada, eu não fiz nada para ele, mas libera o perdão. Ei, diga, a gente vai fazer isso como corpo. Alex, me perdoa. Ei, me perdoa, me perdoa. Libera o perdão aí, ali me perdoa. Ei, você precisa liberar perdão. A gente faz isso como corpo, irmãos. É como corpo, nós estamos em unidade, nós somos um só. E quando eu libero o perdão, automaticamente o corpo vai sendo sarado, o corpo vai sendo curado, a alma vai sendo refrigerada. Quebra o orgulho, irmão. Quebra o orgulho. Quebra o orgulho. Hoje é uma noite de reconciliação. Se reconcilie. Quebre o orgulho. O Senhor está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto algo acontecendo. A Santa Ceia é um lugar de alinhamento e poder. Ah, meu irmão, algo está sendo alinhado. Existe um poder aqui nessa noite. A ceia não é condenação. Você não chegou aqui para ser condenado. A ceia é oportunidade. Ei, a ceia não é condenação. A ceia é oportunidade. O Espírito Santo está te dando uma oportunidade. Saia daqui. Sai daqui diferente. Quando você tomar do cálice e comer o pão, você vai sair daqui diferente. Há tão grande nuvem de testemunha. Os principados, os potestades, os espirituais da maldade que estão te olhando vão ficar cabisbaixo, porque você se reconciliou. Você entendeu o que é a ceia. Você pegou essa oportunidade e fez diferente. A ceia é um lugar de alinhamento. É um lugar de restauração. É um lugar de recomeço. Recomece. Refaça o caminho. Refaça o caminho. Deus está dizendo para você, refaça o caminho. Daqui a pouco você vai sentar à minha mesa. Eu quero te restaurar, mas você precisa refazer o caminho. Não existe restauração em Deus sem antes refazer o caminho. Diga comigo, não existe restauração em Deus sem antes refazer o caminho. Olhe para a cruz do amor. Eu sinto no meu espírito que existem vidas espirituais aqui sendo renovadas, mentes sendo alinhadas, coração sendo curado. Eu sinto no meu espírito, irmão. Essa é a noite que o Senhor ele veio desfazer a mentira do inferno. Estou chegando ao final já. Você precisa discernir o corpo. Você precisa discernir o corpo. Você precisa discernir a ceia. Quando você discerne a ceia corretamente, você não sai da mesma forma. Como quando eu ensino a ceia, quando eu ensino esse ambiente de Santa Ceia, este lugar no último domingo do mês, eu não saio da mesma forma. O meu mês não vai ser o mesmo. Deus vai mudar todas as coisas. Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado. Deus vai restituir aquilo que precisa ser restituído. Deus vai abrir portas que precisam serem abertas, porque nessa noite você entendeu que a sua vida precisa estar na cruz. O inimigo não vai mais te achar no teu passado. Você pode profetizar isso. O inimigo, diga comigo, o inimigo não vai me achar mais no meu passado. E por último, a ceia não é só um memorial. É um encontro com a cruz que transforma quem participa com consciência.
Vou repetir, a ceia não é um mero memorial, mas é um encontro com a cruz, com aquele que participa com consciência. Se coloque de pé. Hoje a cruz veio até você. Hoje a cruz veio até você. Se encontre com a cruz nessa noite. A cruz está aqui. A cruz está aqui nessa noite.